capítulo 2, verso 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. A esse versículo aqui eu queria que você falasse comigo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no monte de Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Amém? Senhor, é a tua palavra. De mim mesmo, Senhor, não tenho nada para falar, mas o Senhor tem uma palavra para nós hoje. Teu Espírito possa me usar conforme a tua vontade, para que o teu propósito, Senhor, seja alcançado nessa noite, em nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos, por favor. Glória a Deus. Deus usou o profeta Joel para falar do nosso tempo, o tempo da graça. A graça começou depois que Jesus veio para nos salvar, né? Mas Joel foi um profeta que profetizou no Antigo Testamento. E Deus usou o profeta Joel para no Antigo Testamento falar desse tempo precioso da graça de Deus, em que a salvação, irmãos, chegaria a todas as pessoas. Na mentalidade dos judeus, dos hebreus, eles eram o único povo do Senhor, a única nação escolhida por Deus, e que Deus tinha uma aliança somente com eles e com ninguém mais. Mas na verdade, irmão, não é bem assim. Deus quer salvar a todos. Amém? E Ele preparava justamente a nação hebraica, os judeus, para serem porta-vozes dessa mensagem de salvação a todos os povos, em todos os lugares. Jesus levantou 12 homens, treinou esses homens com esse propósito, de levar essa salvação, de levar essa mensagem a todos os povos. E Jesus, irmãos, quando Ele morreu ali na cruz do Calvário, seu sangue derramado foi suficiente para pagar pelos pecados de toda a humanidade, de todos aqueles que já viveram. Hoje existe mais ou menos uns 7 bilhões de pessoas, né, no mundo. Imagine quantas pessoas. Não são 7 milhões, 7 bilhões de pessoas no mundo todo. E por cada um deles, Jesus já pagou na cruz. Por todos aqueles que passaram por essa terra, desde Adão até a última criança que vai nascer antes do dia do juízo, Jesus já pagou. Seu sangue na cruz derramado foi suficiente para pagar a dívida de todos os homens, de toda a humanidade. Mas você sabia que muitas pessoas estão morrendo sem saber disso? Muitas pessoas não se apropriaram dessa salvação e desse perdão porque não foram avisadas, porque não teve uma pessoa que foi lá e disse: olha, Jesus já morreu por você, você pode viver a vida eterna com Deus se você crer. Se você crer, você pode passar a eternidade com Deus, com Jesus na glória. Não tinha ninguém para avisar. Então, irmãos, imagine aquela pessoa, pesquise aí nos arquivos da sua memória, a pessoa mais cruel que você já ouviu falar.
Não precisa ser pessoa do seu convívio, nem do seu conhecimento pessoal, mas que você tenha ouvido na história, na escola. A pessoa mais cruel, mais sanguinária, por essa pessoa também Jesus já pagou, né? Por todos. Então existe perdão para todos, mas essas pessoas precisam invocar o nome do Senhor. Como nós lemos aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o apóstolo Paulo, ele escreveu, né? Aqui em Romanos 10, ele diz assim: como crerão, Romanos 10, 14, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como as pessoas vão invocar o nome do Senhor, se não ouvirem dele? É por isso, irmãos, que o profeta Joel disse que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Porque somente dessa forma todas as pessoas da terra poderiam ouvir a respeito de Jesus. Todas as pessoas da terra teriam a oportunidade de clamar a Jesus pela ação do Espírito Santo, né? Nos nossos corações, na nossa vida, o Espírito Santo agindo de forma direta no coração de cada pessoa. Porque assim, a pessoa ela pode não conhecer a Cristo, mas quando ela ouve a palavra, o Espírito Santo começa a trabalhar nela. Foi assim comigo, foi assim com você. E é por isso, irmãos, que o Espírito Santo, por isso que Deus ele quer que eu e você estejamos prontos a levar essa mensagem de salvação e de amor de Deus. E é por isso que o Espírito Santo veio, né? Pois diz aqui, a palavra que acabamos de ler, que depois disso derramarei meu Espírito sobre toda a carne, né? No verso 30, mostrarei maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. Está falando do tempo do fim, e que justamente, irmãos, sem a presença do Espírito Santo, essa salvação não chegaria a todos os povos. Os discípulos de Jesus, que também somos nós, não conseguiríamos levar essa mensagem a todas as pessoas. É por isso que o Espírito Santo veio, para nos encher, nos usar e nos fortalecer, e Ele nos usa para transmitir a palavra. E quando a gente se deixa usar por Ele, essa palavra, quando chega no ouvido das pessoas, através da ação do Espírito Santo, Ele trabalha para que no coração dessas pessoas, para que elas se abram, para que elas possam abrir o coração para essa salvação. Então, o nosso papel é falar. Irmãos, sem o Espírito Santo, Jesus ele veio e morreu por nós, mas se o Espírito Santo não tivesse vindo, essa mensagem não chegaria, nem a mim, nem a você. Olha como é fundamental a presença do Espírito Santo, e é por isso que Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Do que Jesus está falando? Virá um poder sobre vocês, o poder do Espírito Santo. É nele e através desse poder que vocês levarão essa mensagem. É através desse poder que vocês vão curar os enfermos, vão libertar as pessoas de demônios, de vícios. É através desse poder que você vai pregar a palavra, é através desse poder que vocês vão fazer a obra acontecer. Se o Espírito Santo não tivesse vindo, irmãos, a igreja teria morrido no primeiro século, não teria saído de Jerusalém, não teria chegado na Judéia, nem em Samaria, não teria chegado aqui até mim e a você. É pela ação do Espírito Santo, na vida, através da vida daqueles que se deixam usar por Ele,
para levar essa mensagem. É pela ação do Espírito Santo que eu e você estamos aqui hoje, servindo a Deus. Um dia nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo trabalhou em nós. A Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é fundamental a ação do Espírito Santo para a preparação para estes últimos dias aqui que o profeta Joel profetizou. É fundamental a ação do Espírito Santo na preparação da igreja para a volta de Jesus. É fundamental a ação do Espírito Santo para levar as pessoas de todos os povos e todas as nações a clamar o nome do Senhor, a invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa se for judeu, se for grego, se for brasileiro, se for americano, se for europeu, asiático, africano, não importa. Todas as pessoas. Já começou lá na cruz, né? Quando aquele ladrão, que não tinha nenhum mérito para ser salvo por suas próprias obras, assim como eu e você também não temos mérito para chegar lá na glória. Mas aquele ladrão na cruz falou para Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Amém, irmãos? Como Zaqueu, que era cobrador de impostos, que não podia entrar na sinagoga dos judeus, não podia participar das festividades judaicas. E, com certeza, ele sendo um publicano, assim como Mateus também, que foi escolhido para ser discípulo, né, que também era publicano, eles viviam excluídos da vida espiritual dos judeus, não podiam participar das cerimônias. Talvez até os filhos de Zaqueu, se ele tivesse filhos, né, a Bíblia não fala, talvez até seus filhos não pudessem estudar na sinagoga. Lá era a escola das crianças, mas como ele era um filho de um publicano, um cobrador de impostos, cobrava impostos dos judeus para os romanos, que às vezes se apropriavam, né? Enriqueciam de família, aceitando subornos e arrecadando além para enriquecer. Então, foi esse homem que Jesus levou a mensagem para ele, levou ele a entender do amor de Deus. E aí o Zaqueu também clamou ao Senhor. E aí naquele dia, na casa de Zaqueu, Jesus falou para ele: olha, hoje houve salvação nessa casa, porque esse aqui também é filho de Abraão, porque Zaqueu clamou ao Senhor. Amém, irmãos? Ele, de acordo com a cultura dos hebreus, ele era indigno dessa graça. Os sacerdotes não aceitavam Zaqueu lá no tabernáculo. As autoridades judaicas não aceitavam. Os rabinos também não queriam nada com eles, com os publicanos. Mas quando Zaqueu clamou o nome do Senhor, ele foi salvo. Maria Madalena também, liberta de 7 demônios, clamou o nome do Senhor, foi salvo. E até Nicodemos, um político, um homem importante, que veio procurar Jesus de noite, né? Porque ele não queria ser visto por Jesus. Afinal, Jesus não era bem quisto no meio da elite, no meio dos sacerdotes, no meio dos escribas, no meio dos fariseus. E ele, sendo uma pessoa importante, veio procurar Jesus de noite para entender quem era Jesus. Como ele poderia estar fazendo tantos sinais tão extraordinários, se ele era um profeta, quem era ele, e veio conhecer Jesus de noite. Aí Jesus falou para ele: Nicodemo, você tem que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ali, irmãos, também Nicodemos abriu o coração para Jesus.
pela ação do Espírito Santo. E ali se tornou um novo homem, uma nova pessoa. Como eu e você. Quem éramos nós? Como era a nossa vida quando clamamos o Senhor? Cheio de pecados, de muitos nos vícios, muitos de nós perdidos nos vícios, com a vida destruída, com a família destruída, e viemos ao Senhor, aos pés do Senhor, com a nossa vida toda torta e clamamos a Ele, recebemos a salvação também do Senhor. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é pela religião de ninguém, não é pela religião, também não é pelo nível de merecimento, de santidade, de pureza. É óbvio que a gente tem que procurar viver uma vida de santidade diante de Deus, mas se dependesse do grau de santidade que a gente já alcançou, não chegaremos lá. Nós vamos chegar lá porque clamamos a Jesus, clamamos por sua graça, sua misericórdia, e então a justiça de Jesus nos justificou. Amém? Quando a gente chegou perto de Jesus, a sua santidade nos santificou, a sua justiça nos purificou, seu sangue nos lavou, porque nós clamamos o Senhor. Irmãos, e tudo isso pela ação do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Por isso é importante que nós nos deixemos usar pelo Espírito Santo, usar por Deus, para cumprirmos o propósito do Senhor. Lá em Atos capítulo 1, verso 8, nos diz que o Espírito Santo ele vai nos capacitar para essa missão de falar de Jesus para as pessoas e elas entenderem, e elas clamarem ao Senhor. O Espírito Santo ele vai nos dar capacitação, capacidade, sabedoria, graça, entendimento. Ele vai nos dar as ferramentas necessárias para que a gente possa transmitir a mensagem de amor de Deus de forma eficaz, de forma clara, de maneira que essa mensagem possa atingir o coração das pessoas. E é por isso que está escrito assim, olha: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus dizendo: vocês só vão chegar aos confins da terra por causa do Espírito Santo, por causa desse poder. Receberão poder ao descer sobre vós. Quando ele diz sobre vós, dentro de mim, dentro de você, o Espírito Santo habita em nós, e serão as minhas testemunhas. Quantas testemunhas de Jesus eu tenho aqui? Digam amém. Amém. E Jesus diz: em toda a Judéia, Samaria, os confins da terra. O nosso país, já é os confins da terra. Quando Jesus disse, essa palavra, essa mensagem chegou aqui pelo poder do Espírito Santo. Quantas vezes o diabo tentou destruir a igreja, mas não conseguiu, porque nela está o Espírito Santo, nela está o poder do Espírito Santo. Os irmãos sabem que o inimigo não vai poder fazer aqui nessa terra tudo o que ele quer. Ele não pode fazer tudo o que ele quer, porque o Espírito Santo está aqui, habitando na igreja, em mim e você. E o poder do Espírito Santo contém a ação do mal. Então, irmãos, onde você entrar, o Espírito Santo está ali para te usar. Está no seu coração, na tua vida. Abra a tua boca, porque ele vai colocar a palavra. Estende a tua mão, porque ele vai curar. Amém? Repreenda o mal, opere milagres, cure as pessoas, liberte as pessoas no nome de Jesus. Leve cura, diga: você está curado no nome de Jesus. Não é no meu nome nem no seu, não é no meu poder nem no seu, mas é no poder do Espírito Santo. Amém? Você tem poder de Deus na tua vida. E hoje nós estamos aqui para orar e pedir que o Espírito Santo nos encha mais e mais. Se você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, busque hoje: Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo.
Um dos dons que é o mais conhecido é o dom de línguas, mas tem o dom de interpretação, né? Tem o dom da profecia, discernimento de espíritos, dom de maravilhas, operação de milagres, sinais e maravilhas. E são muitos dons que Deus quer usar as nossas vidas. Vamos pedir que Ele nos encha hoje. Amém? E para finalizar, irmãos, eu queria ler Romanos 10, a partir do verso 10 até o 15, que diz assim, olha: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Paulo está dizendo, com o coração nós cremos para a justiça. Quando cremos, somos justificados pelo sangue de Jesus. E com a boca a gente confessa Jesus, recebemos essa salvação. E ele cita a Escritura, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Não, jamais será envergonhado. Não há diferença de pessoas para Deus, nem judeus, nem gentios. Mesmo o Senhor é Senhor de todos. Deus não faz distinção de quem quer que seja que clama a Ele. E Ele abençoa ricamente a todos os que invocam. Todas as pessoas. Não importa quem seja. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Amém? Glória a Deus. Que salvação tremenda. Que graça maravilhosa. E que amor tão grande de Deus pelos homens, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.